Bom, o Vasco empatou com o Internacional no Beira-Rio. O time e a torcida estão reclamando demais da arbitragem. E ele está expulsando o Léo Jardim. Não me lembro da minha carreira de jogador e treinador ter uma expulsão desse tipo. Ele não é médico. O árbitro não é médico, mas também não é trouxa, gente. O Vasco vencia o Internacional em Porto Alegre. O jogo estava acabando, até que Léo Jardim caiu. Foi expulso por cera e aí deu ruim. E nem critério teve. Porque a gente tem o vídeo do massagista do Inter falando pro Rocher cair no primeiro tempo, quando a gente estava muito melhor no jogo. A imagem é essa. O massagista atrás do gol passa um recado e o goleiro do Inter cai. Rocher, nesse lance, não recebeu o cartão. A cera do Inter foi porque o Vasco estava amassando no primeiro tempo. Verratti cabeceou rente à trave. Paulo Henrique chutou com desvio e Rocher defendeu. Aí o Verratti perdeu essa chance incrível de cara pro gol. E o Rocher caiu com a dica do massagista. Só que não deu muito certo, porque logo depois, David deu o passe e Ryan arrancou para fazer Vasco 1-0. Num contra-ataque gigante! O Inter foi para cima. Gustavo Prado chutou e Léo Jardim fez uma defesaça. No escanteio, Cleiton cabeceou na trave. Alan Patrick também acertou a trave nessa falta. O Inter continuou em cima no segundo tempo. Wesley desviou e Maurício Lemos salvou quase em cima da linha. Carboneiro tabelou com Alan Patrick e colocou outra na trave. A sorte parecia estar com o Vasco. Mas aos 38 minutos, Carboneiro chutou de novo para longe. Léo Jardim caiu. Diniz fez 2 substituições. E mais de 1 minuto depois, o goleiro continuava caído. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza foi lá dar uma bronca no Léo, que seguiu pedindo atendimento médico e foi expulso. E muita reclamação do lado do Vasco. Segundo amarelo para ele. Léo tinha tomado o primeiro mais cedo por demorar a cobrar uma falta. Ele não é médico. O Léo Jardim, ele estava falando que estava com dor. Se o Léo Jardim machucou, não é problema dele. O máximo que ele pode fazer é dar acréscimo. A gente pode falar de rigor, pode falar de excesso, de coragem, mas não pode falar que foi erro, porque assim, o árbitro não é médico, mas também não é trouxa, gente. O árbitro não é médico, mas também não é trouxa. O goleiro reserva Daniel Fusato entrou no lugar do Nuno Moreira e logo depois tomou o gol de empate de Carboneiro. E o Internacional empata no Beira-Rio. Final 1-1. Para a revolta vascaína. Acontece com todo goleiro, em todo mundo. Mas o que fez ele com a gente hoje, pô, a gente foi roubado hoje. Cara, decidiu o jogo, a expulsão dele decidiu o jogo, é uma loucura. Em nota, o Vasco chamou a atuação do árbitro de desastrosa e pediu à CBF o afastamento imediato de Flávio Rodrigues de Souza. Inadmissível o Flávio fazer o que ele fez hoje. O Léo Jardim me disse que ele falou assim, ó, levanta, senão eu vou te expulsar. Pior ainda. Acho que ele é o único corajoso é ele. Espero que não aconteça mais, ou se fosse para acontecer, que acontecesse sempre. Pode falar o que você quiser. Chegou o momento fatídico do jogo. Fatídico. O que aconteceu? Diante de todo o cenário que a gente conseguiu construir aqui, eu quero deixar claro que se alguém chegasse para mim e falasse assim, Pedrosa, tá aqui um documento na sua mão, a gente vai assinar esse documento agora, de que todo goleiro que fizer cera, ele vai ser expulso. A gente vai começar a coibir a cera dentro do futebol e ele vai ser expulso. Eu vou ser o primeiro a te falar assim, eu assino agora. Também. Eu assino agora. Se é algo que é um consenso e você tem uma orientação da Confederação Brasileira de Futebol para que a cera seja coibida de todos os goleiros da Série A, os 20 clubes, eu assino agora para você. Só que o que aconteceu no Beira-Rio é um completo absurdo. Sabe por quê, Fernando? Eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor Flávio Rodrigues, que é o árbitro. Quantos goleiros até o fim do Campeonato Brasileiro serão expulsos dessa maneira? Eu te falo aqui, nenhum. Eu também. Nenhum. Principalmente depois do que aconteceu ontem. O segundo ponto, ele é médico? Que eu saiba, ele não é médico. Que eu saiba, ele é árbitro. O goleiro é o único jogador dentro do campo de futebol que tem o direito de parar a partida. Qualquer outro atleta que se machucar, que for de linha, ele sai do campo e o jogo continua. O jogo para, porque o goleiro, obviamente, é um cara muito importante, é o cara que defende a meta. Então, ele não pode partir de uma prerrogativa que ele encara como certo, como errado, como dor, como cera, e expulsar o jogador. O que ele tem que fazer?
Ah é? Tá fazendo cera? Eu vou te dar aqui, ó, 20 minutos de acréscimo pro Internacional, porque você ficou aí no chão e eu posso dar o quanto tempo for de acréscimo adicional. Não, ele resolve expulsar o goleiro de uma maneira completamente, pra mim, imperialista até, como se fosse o imperador querendo inaugurar uma nova regra. Isso não existe no Brasil, isso não tem prerrogativa dentro do Brasil. Nenhum goleiro, e vários fazem cera, eu diria que todos fazem cera, nenhum goleiro jamais foi expulso dessa maneira. E principalmente, até falaram sobre o caso do goleiro do Criciúma, o Gabriel tava indo buscar garrafa, ele tava afastando a bola no ano passado. O Léo Jardim não, ele tava recebendo atendimento médico. Então, independentemente de ser cera ou não, o juiz jamais, o Flávio Rodrigues jamais pode deduzir que aquilo ali é cera se o Léo Jardim tá falando que é dor. Então, ele tem, por regra, o direito de ser atendido conforme a regra manda. E o que o Flávio Rodrigues fez? Ó, ele pegou o cartão vermelho e ele rasgou a regra. Foi isso que aconteceu. O Vasco foi prejudicado de uma forma bizarra. É uma aberração o que aconteceu. Porque ele não só conseguiu se impor diante de um critério que ninguém utiliza, ninguém, e é o que? Falta de critério que acontece aqui no Brasil, como ele não só tirou o Léo Jardim, ele tirou o melhor jogador do Vasco na partida, porque o Léo Jardim era o cara que estava segurando o resultado. É um goleiro de altíssimo nível, um goleiro de seleção brasileira, e o Léo Jardim não só foi expulso, como ele tirou o melhor jogador do Vasco na partida. O que isso significa? Ele interferiu diretamente no resultado da partida de ontem. Então o Vasco da Gama foi prejudicado de uma forma jamais vista. É um negócio assustador. Ah, Pedrosa, mas você é a favor da cera? Não. Contanto que todo mundo seja tratado da mesma maneira. Aqui no Brasil, os goleiros são tratados dessa maneira? Não. Aqui no Brasil, os goleiros são expulsos dessa maneira? Não. E vão passar a ser? Também não. Até porque, Fernanda, vale lembrar, no primeiro tempo, sabe quem caiu para fazer cera? Quem? O Rocher. O massagista do Internacional, ou algum membro da comissão técnica do Internacional, chega de cantinho e tem um vídeo rodando na rede social mostrando isso, dá um sinal pra ele, porque era o momento do jogo que o Vasco estava massacrando o Internacional, e ele dá um sinal, ó, fala alguma coisa ali, o que o Rocher faz? Pega a bolinha dele e cai. Você acha que o Rocher foi punido com cartão amarelo? Não. Mas se tivesse fora dali da casa do Internacional, ou se fosse um outro time, você acha que esse goleiro seria expulso, Lucas Pedrosa? Fernanda Maia, eu duvido muito. Eu duvido muito que ele expulsaria, por exemplo, o Rocher, lá no Beira-Rio. Entende? Mas eu não posso partir desse princípio. Eu sempre tenho que partir do princípio que é o seguinte: o Vasco foi amplamente prejudicado ontem. Ele conseguiu fazer uma aberração no Beira-Rio. E o Cruz Maltino deve buscar todos os seus direitos. E ele ainda coloca uma lupa sobre ele. Porque se ele usou esse critério com o Léo Jardim, a partir do momento que todas as partidas que ele for apitar, os goleiros fizerem cera, ele vai ter que expulsar todo mundo. E faz muito, porque isso acontece toda hora. Todos fazem. O tempo inteiro. E às vezes, ó, no jogo contra o Vitória, do Botafogo em casa, o goleiro segurando, o empate estava bom. E assim, aí chega na hora do acréscimo, não dá nem 4, 5 minutos. Eu acho que aqui no futebol brasileiro estão romantizando esse tipo de situação que eu acho deplorável. Isso só tem no futebol brasileiro. Por exemplo, a torcida do Flamengo ficava batendo palma pro Diego Alves por ele ser fera nisso, em ficar fazendo cera. Eu sou totalmente contra esse tipo também? O Rossi faz cera. Que o Rossi fez. Exatamente, todos os goleiros fazem. Eu agora quero pensar daqui pra frente, que esse lance vire uma revolução no futebol brasileiro e que todo goleiro tenha medo de fazer cera, porque senão vai ser expulso. Mas eu acho que não vai ser isso, não. Vai ser o que o Pedrosa falou. Ele simplesmente não vai mais fazer. Ele simplesmente inventou algo da cabeça dele e falou assim: eu vou expulsar o Léo Jardim. Família vascaína, eu vou falar uma coisa pra vocês. O que fizeram com o Vasco ontem foi uma vergonha. O Vasco merecia a vitória. Se não é o árbitro ontem expulsar o goleiro Léo Jardim, quantos goleiros fazem cera? Não só como no Campeonato Brasileiro, mas no futebol sul-americano, no futebol mundial. E nenhum árbitro é capaz de chegar e expulsar. Aí vem esse árbitro e expulsa, prejudicando o Vasco, sabe, de voltar para o Rio de Janeiro com 3 pontos. Então, assim, isso é uma vergonha. O Vasco tem que pedir, né, fazer um pedido para a CBF para expulsar esse juiz. Não apitar mais jogo do Vasco. Isso é uma vergonha. O que vocês acham sobre isso tudo? O Vasco amassou. O Vasco ontem fez uma partida muito boa diante da equipe do Internacional fora de casa, onde muitos aí achavam que o Internacional iria golear. O Vasco mostrou,
né, a sua qualidade e quase volta para o Rio de Janeiro. Se não é o árbitro, se não é os erros do árbitro, né, de campo, o Vasco voltaria para o Rio de Janeiro com os 3 pontos. Vocês concordam? O que vocês acham? Quero ouvir a opinião de todos vocês falando sobre o Mercadão da Bola. Vasco tem o interesse de contratar o zagueiro Henry Mina e também o atacante Rony, né, do Atlético Mineiro. A torcida lá do Atlético Mineiro não quer mais ver o Rony, né, nem assim pintado a ouro, ainda mais o gol que ele perdeu ontem, praticamente sem goleiro. Era só chutar como no canto, né, como no canto do gol, né, do Flamengo. Se ele chuta, como se ele chutasse no meio do gol do Flamengo, ele iria fazer o gol, até porque quem estava como defendendo era o jogador, né, era o lateral, se eu não me engano, do Flamengo, e mesmo assim o Rony perdeu. Então, assim, há uma grande possibilidade do jogador sair, e o Vasco está monitorando a situação. O Vasco também tem o desejo de poder formalizar uma proposta oficial para o meio-campista Ganso, né, do Fluminense, a pedido do técnico Felipe Luiz, a pedido do técnico Fernando Diniz. Então, assim, vamos aguardar e vamos ver, né, o que o Vasco vai fazer daqui para frente. Eu quero saber de vocês aprovam o Mina no Vasco, o Rony no Vasco e também o Ganso no Vasco? O que vocês acham? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!